Retornamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Deputado, eu falei no bloco anterior sobre o atual governo, o governador Cláudio Castro. Eu queria que o senhor me dissesse qual é a sua avaliação sobre os primeiros dias do governador Cláudio Castro à frente dos destinos do Rio de Janeiro. Primeiro, tem que sempre lembrarmos que ele está interinamente. E com isso, ele precisa ter muito cuidado quando toma algumas decisões. Ele começa a mudar o secretariado, isso é positivo. Ele começa a dar uma cara da administração, da sua administração, no secretariado, e a gente acha que vai bem, até o momento vai bem. Ele precisa dar uma acelerada e implementar algumas marcas da sua própria administração. Agora, sempre bom lembrarmos, nós temos um processo de impeachment em curso, e isso vai demandar mais aí, no mínimo 100 dias. Então ele também precisa ter em conta de que ele está nesse momento interinamente e ele precisa fazer com que a economia do Estado saia da inércia, que possa girar. Para você ter uma ideia, Ricardo, de 2017 para 2020, o Estado do Rio de Janeiro perdeu 324 mil empregos de carteira assinada. Mais de 10% do total, mais de 10% do total de empregos que nós tínhamos em 2016. De 2017, janeiro de 2017, até agora, junho, julho de 2020, 324 mil empregos. Então a gente precisa fazer com que a economia possa voltar a girar, que o Estado saia da inércia, que a gente precisa de uma conjunção de fatores, de unidade, de união, de todos os poderes, das entidades, Firjan, Fecomércio, Associação Comercial, sindicatos, para que o Estado possa gerar o emprego, gerar a renda, porque a gente precisa sair da onde a gente se encontra. E eu acho que nós estamos parados há alguns anos já. Deputado, outra coisa que me intriga muito, queria saber a sua opinião, a sua leitura. Eu acompanho política há muitos anos no Rio. Eu nunca vi uma unanimidade como vi na votação do impeachment do governador Witzel. Aquele 69-0, o deputado João Peixoto na época estava internado, me assustou porque não havia dissenso. Todos pensavam igual. Qual é a sua leitura sobre isso, deputado? Ricardo, foi assim também no momento do seguimento do impeachment. O presidente poderia monocraticamente dar seguimento e a gente fez uma consulta ao plenário. Foram 69 votos. Eu acho que o resultado é o que está aí. Foram 69 lá na admissibilidade e 69 no relatório. O governador teve a oportunidade de se defender e terá para o futuro. Não dá, está muito recente de fazer um juízo de valor, mas eu acho que faltou política e faltou gestão. Faltou humildade, faltou gestão, faltou gestão. Faltou gestão. Deputado, outro assunto crucial para o Rio de Janeiro, o acordo de recuperação fiscal. Conseguimos uma sobrevida, adiar aí por mais 180 dias a renovação. Qual é a sua expectativa? Porque o governo federal, aquele comitê de técnicos que avalia a situação do Rio, toda hora fala, não, o Rio não cumpriu isso, o Rio não cumpriu aquilo, o Rio não privatizou as linhas de ônibus, a questão da SEDAI não foi resolvida. Ou seja, aquele comitê aponta falhas da gestão e muitas falhas. Eu queria saber do senhor se realmente o governo do Estado não está cumprindo o dever de casa, ou não cumpriu o dever de casa até aqui, daí então não ter sido renovado, ou se há algum tipo de má vontade do governo federal. Naquele momento havia uma briga política entre o presidente e o então governador Witzel. Qual é a sua avaliação? E se eu quero saber ainda mais, se o senhor acredita que ele vai ser renovado de maneira definitiva daqui a 6 meses? Bem, primeiro de novo, né, temos lá uma mensagem, lá um projeto no Congresso, que a gente chama Lei Mansueto, para renegociar as dívidas de todos os estados. Num projeto se fala em 10 anos, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Isso dá uma estabilidade para todos os estados que precisam. Não é só o Rio de Janeiro que tem problema, o Rio Grande do Sul tem problemas e Minas Gerais também. E são os três que estão mais na iminência de Mas não aderiram ao acordo nesses outros porque, estados. Como eu falei, nós, para aderirmos ao acordo de recuperação, tivemos que fazer um dever de casa duro, que não é fácil, não foi fácil. Mas, em relação ao momento que o Estado do Rio de Janeiro vive, Ricardo, é fundamental nós termos essa unidade, da gente poder estar discutindo com o governo federal, porque o regime de recuperação tem um conselho, e o conselho ele analisa todos os números, todos os dados.
A bem da verdade, o Estado deixou, por exemplo, de renovar a concessão da SEG. Ali pode ter 1 bi, 1,5 bi. Se fala também na concessão das linhas intermunicipais, mais 1 bi, 1,5 bi. O Estado tinha, por conta da assinatura do regime, da autorização legislativa, de que fazer os leilões reversos, 3 bilhões, 1 bilhão por ano. O Estado iria, leilão reverso da dívida, ofertar para os credores do Estado, e quem desse o maior desconto receberia esse 1 bi por ano. Nós perdemos. O Estado pagou em 2019 quase 4 bilhões de reais de dívidas, de restos a pagar sem desconto, né? Então, muitas das coisas também que naquele momento o governador Pezão assinou o regime, a gente precisa rever. Eu acho que o Estado precisa renovar, e renovar por no mínimo mais 10 anos, a lei prevê isso em relação à dívida, mas o Estado precisa renovar em outras bases. Por exemplo, o Estado precisa contratar policial, contratar professor. O Estado não é uma empresa que declarou falência, parou tudo e paga os credores e pronto, encerra. Não, o Estado tem que prover a educação, a saúde, principalmente a segurança pública. Então, eu acho que o Estado precisa renovar, tem que renovar, mas em outras bases. Superávit. Cada 18 meses, 12 meses, vamos fazer um balanço. O Estado tem que ter superávit. Perfeito. E aí fazer também com que os serviços públicos possam ter o serviço, a continuidade do serviço. Ao exemplo, hoje a gente não pode contratar professor. Perfeito. Certo? Deputado, nós estamos encerrando o programa. Eu queria a sua avaliação sobre o momento político atual. Nós temos uma eleição no Rio de Janeiro, aparece Eduardo Paz na frente, Crivella em segundo, em terceiro a candidata do PDT, Marta, e a candidata do seu partido, Bené, encostada nela. Como é que, na deputada Marta, como é que o senhor está vendo esse quadro? Que tipo de avaliação o senhor faz? O senhor acha que, por exemplo, vai haver uma contaminação nacional, como houve na eleição de deputado, em que então o candidato Bolsonaro contaminou, levou e fez uma grande bancada? Ou o senhor acha que não vai haver esse engajamento por conta das posições do presidente? Vai ser uma eleição mais focada nas questões municipais? Enfim, qual é a sua avaliação sobre a eleição municipal este ano? Na capital, como em outros municípios do estado, eu tenho visto pouca influência do Executivo Federal. Bem da verdade, com o auxílio emergencial, o presidente da República tem uma aprovação aumentada. Mas eu tenho acompanhado a aprovação do governo federal, ela está em alta, sim, mas eu não estou vendo refletir nas eleições municipais, que é muito mais por conta do momento que vive ali aquela cidade, tem as especificidades de cada cidade. E na capital nós temos um número grande de candidatos. Isso é bom para a democracia. Eu acho que como eu falei agora há pouco, a democracia tem muitos defeitos, mas tem uma virtude que a cada 2 anos também nós temos eleição. E aí pode discutir se o executivo foi certo ou não, se o legislativo foi bom ou não. E é isso, a gente precisa fazer com que o Estado do Rio de Janeiro saia desse momento difícil, e a capital é uma locomotiva também do Estado do Rio de Janeiro, e a gente renovando, discutindo ou mantendo os administradores, a democracia funcionando que é o fundamental, a meu ver. Deputado André Siciliano, obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.